Josué capítulo 5. No lado oeste do rio Jordão viviam os amorreus e os cananeus. Estes moravam à beira do mar Mediterrâneo. Quando os reis desses povos ficaram sabendo que o Senhor tinha secado o rio Jordão para o povo de Israel passar, perderam a coragem e ficaram paralisados de medo. O Senhor mandou Josué separar um dia para fazer facas de pedras e circuncidar todos os israelitas do sexo masculino. Josué obedeceu e fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas num lugar conhecido como Gibeade Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra que tinham sido circuncidados quando Israel saiu do Egito haviam morrido. Todo o povo que saiu havia sido circuncidado, mas todos os meninos que nasceram durante as viagens no deserto, depois da saída do Egito, não haviam sido circuncidados. O povo de Israel ficou perambulando pelo deserto por 40 anos, até que os que já tinham idade para guerrear quando saíram do Egito morreram nesse período, porque tinham desobedecido ao Senhor. Por isso, o Senhor tinha dado a palavra de que eles não iriam entrar na terra que tinha prometido aos seus antepassados, terra em que jorram leite e mel. Assim, Josué fez com que os que nasceram e cresceram durante a longa viagem fossem circuncidados. Eles estavam circuncisos, porque ainda não incircuncisos, porque ainda não tinham sido circuncidados no caminho. Depois da cerimônia da circuncisão, toda a nação ficou repousando no acampamento até que sarassem os que tinham sido circuncidados. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi a vergonha e a humilhação sofridas no Egito. Por isso aquele lugar se chama Gilgal até hoje. Na tarde do 14º dia do mês, ao anoitecer, enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, nas planícies de Jericó comemoraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a preparar suas refeições com os produtos do território que estavam invadindo. Nesse dia comeram pães feitos sem fermento e cereais tostados no fogo. Como já podiam comer os mantimentos da terra, no dia seguinte em diante o maná não caiu mais. Já não havia maná para os israelitas. Daí por diante eles passaram a alimentar-se dos frutos da terra de Canaã. Em determinado momento, quando Josué estava observando a cidade de Jericó, apareceu um homem empunhando uma espada. Josué aproximou-se rapidamente dele e perguntou-lhe: Você é amigo ou inimigo? Nenhuma coisa nem outra, sou o comandante dos exércitos do Senhor, respondeu ele. Então Josué ajoelhou-se com o rosto no chão e adorou e disse: Estou pronto para receber ordens do meu Senhor. Tire as sandálias, disse o comandante do exército do Senhor, porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas, porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. Disse o Senhor a Josué: Entregarei a você Jericó, seu rei e todos os seus soldados. Preste atenção. Todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará em plenos pulmões. Como resultado, o muro da cidade virá abaixo. Então o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: Levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. E ordenou ao povo: Marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 cornetas perante o Senhor, passaram e tocaram as cornetas. Em seguida, viam os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Os homens armados iam à frente dos sacerdotes, que tocavam as cornetas, e o batalhão da retaguarda seguia a arca. Os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem o grito de guerra, não levantem a voz, não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué, até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem, então vocês gritarão. Nesse mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois, todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam a
as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor. Eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles e o restante dos homens iam na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. No segundo dia, rodearam novamente a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram por 6 dias. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que desta vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade em nossas mãos. A cidade, com tudo o que nela existe, será destruída, menos a prostituta Raabe e todos que estiverem na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões. Ouçam bem, não preguem coisa alguma na cidade, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda a prata e o ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões. De repente, os muros da cidade vieram abaixo. Os israelitas então entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando do ponto em que se encontrava quando os muros caíram. Destruíram tudo o que nela haviam: os homens, as mulheres, as crianças, as ovelhas, os bois, as ovelhas e os jumentos, tudo o que nela havia. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: tratem de cumprir o que prometeram, vão e libertem Raabe e todos os que estiverem com ela. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, a sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela, bem como os bens deles. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram então a cidade, queimando tudo o que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Assim Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. Eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi feito porque Raabe protegeu os espiões que Josué havia enviado a Jericó. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento: maldito seja o homem diante do Senhor que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele preveniu que, quando fosse feito o alicerce, o filho mais velho do reconstrutor morreria, e quando fossem colocadas as portas na cidade, morreria o filho mais moço. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Josué capítulo 7. Mas alguém entre os israelitas tinha sido infiel em relação às coisas consagradas. Foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Pois Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu-se a todo o povo de Israel por causa disso. Pouco depois da destruição de Jericó, Josué mandou alguns homens à cidade de Ai, perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou a eles: vão lá para espionar a cidade. Eles foram e espionaram Ai. Quando voltaram, prestaram este relatório a Josué: não é necessário que todos ataquem a cidade de Ai. A cidade tem poucos defensores e basta mandar 2 ou 3 mil homens para acabar com ela. Para que cansar todo o exército? São poucos os seus moradores. Assim, foram enviados apenas cerca de 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Mas os homens de Ai fizeram os israelitas fugirem. 36 israelitas foram mortos durante o ataque. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E com isso o povo de Israel ficou apavorado. Então Josué e os líderes de Israel rasgaram as suas roupas, lançaram-se ao chão com o rosto em terra e jogaram poeira sobre as cabeças diante da arca do Senhor até o início da noite. Josué clamou ao Senhor: ó Senhor Deus, porque o Senhor fez o seu povo passar o rio Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão, bem que podíamos ter ficado satisfeitos com o que já tínhamos obtido? Ó Senhor, que farei agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Pois os cananeus e as outras nações dessa região ficarão sabendo o que aconteceu, e nos cercarão, nos atacarão e eliminarão o nosso nome da terra. E então, o que o Senhor fará ao seu grandioso nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado dessa maneira? Israel pecou, desobedecendo as minhas ordens. Tomou coisas proibidas que eu tinha dito que não tomasse. E quem fez isso não só pegou aquelas coisas, mas escondeu o que roubou no meio da sua bagagem.
Por isso, o povo de Israel está sendo derrotado. Por isso, os guerreiros israelitas fugiram dos seus inimigos. A nação desobediente está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Coloque-se de pé, diga ao povo: cada um terá de se consagrar preparando-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Existem coisas proibidas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão vencer os seus inimigos enquanto este pecado não for descoberto e resolvido. Portanto, amanhã cedo vocês virão tribo por tribo, e o Senhor vai mostrar a tribo a qual pertence o culpado. Em seguida, ele indicará o grupo de famílias. Este grupo de famílias virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, membro por membro. E quem roubou aquilo que pertence ao Senhor será lançado no fogo, e ele e tudo o que é dele, pois rompeu a aliança do Senhor com Israel e trouxe desgraça sobre a nação. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, Josué reuniu as tribos de Israel diante do Senhor. A tribo de Judá foi a indicada. Os grupos de famílias dessa tribo vieram à frente, e o Senhor indicou o grupo de famílias chefiados por Zerá, família por família, e a família de Zabdi foi a indicada. Josué fez a família de Zabdi vir à frente, pessoa por pessoa, e o culpado foi revelado. Era Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, peço que glorifique o Senhor, o Deus de Israel, e confesse diante dele. Conte-me tudo o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu: realmente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eu fiz o seguinte: quando vi que entre os despojos uma bela capa importada da Babilônia, 2,4 kg de pratas e uma barra de ouro, pesando 600 gramas, cobicei-os e não resisti. Peguei tudo aquilo, cavei um buraco no chão da minha tenda, coloquei a prata por baixo e o ouro e a capa por cima. Josué mandou alguns homens procurarem aquelas coisas. Eles correram até a tenda de Acã e acharam tudo enterrado lá como Acã havia dito, a prata por baixo e o restante por cima. Eles levaram os objetos a Josué, que estava reunido com todo o povo na presença do Senhor. Então Josué e os israelitas pegaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, o ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo o que ele tinha, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça ao nosso povo? Agora o Senhor Deus vai trazer desgraça a você. O povo de Israel apedrejou os condenados, queimou os corpos e tudo mais. Depois levantou sobre ele um montão de pedras que continua lá até hoje. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Acor, até hoje. Assim apagou-se o furor da ira do Senhor. Josué capítulo 8. E o Senhor disse a Josué: não fique com medo, nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar Ai, pois agora você vai conquistar aquela cidade. Eu já entreguei a você o rei, o povo, a cidade e todo o território de Ai. Você vai fazer com a cidade e com o rei a mesma coisa que fez com Jericó e o seu rei. Só que desta vez vocês poderão ficar com os seus bens e os seus animais. Preparem uma emboscada por detrás da cidade. Então Josué e todas as tropas se prepararam para atacar a cidade de Ai. De noite Josué mandou 30 mil homens valentes na frente com a seguinte instrução: preparem uma emboscada atrás da cidade, bem perto dela, prontos para entrar em ação. Este é o plano, explicou Josué. Quando o nosso exército atacar, os homens de Ai sairão da cidade para enfrentar as nossas tropas, como da outra vez. Quando eles nos atacarem, fugiremos deles. Vamos deixar que eles venham em nossa perseguição, até que todos estejam fora da cidade, pois vão dizer: vejam, os israelitas estão fugindo de nós como da primeira vez. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e invadirão a cidade, pois o Senhor, o seu Deus, a entregou nas mãos de vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, pois foi o Senhor que ordenou. Obedeçam a estas ordens. Então Josué enviou os soldados. Eles foram e ficaram emboscados entre Betel e o lado ocidental de Ai. Josué passou a noite com o povo. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué preparou os homens e partiram em direção a Ai. Ele e os líderes de Israel foram à frente para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram e ficaram de frente para a cidade, e acamparam-se ao norte de Ai.
diante de um vale que os separava da cidade. Naquela noite Josué enviou outros 5.000 homens para juntar-se aos que estavam emboscados entre Betel e Ai, a oeste da cidade. E todos tomaram posição. Ele, porém, passou a noite neste vale que ficava entre o exército de Josué e a cidade de Ai. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, não sabendo da emboscada por trás, ele e o seu povo saíram para enfrentar Israel numa batalha a campo aberto, logo cedo de manhã. Josué e todo o exército de Israel fingiram que estavam sendo vencidos e fugiram na direção do deserto. Todos os soldados das cidades foram chamados para perseguir os israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum soldado ficou em Ai e Betel. As cidades ficaram sem nenhuma defesa e com os portões abertos. Então o Senhor disse a Josué: aponte a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois vou entregar essa cidade a você. Josué obedeceu e estendeu a lança em direção a Ai. E quando os homens da emboscada viram o sinal dado por Josué, saíram correndo da sua posição, invadiram a cidade e, apressando-se, puseram fogo nela. Olhando para trás, os homens de Ai viram a fumaça que subia da cidade incendiada e não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra eles. Quando Josué e as tropas que estavam com ele viram a fumaça, entenderam que os homens da emboscada já tinham tomado a cidade, deram meia volta e puseram-se a destruir os seus perseguidores. Além disso, os israelitas que estavam na cidade saíram e atacaram os inimigos pela retaguarda. Assim, os homens de Ai caíram na armadilha, tendo os israelitas dos dois lados, que os mataram. Não houve nenhum sobrevivente, além do rei de Ai. Ele foi capturado e entregue a Josué. Depois que os israelitas mataram todos os soldados inimigos pelos campos até o deserto, foram à cidade e mataram todos os seus habitantes. Naquele dia morreu toda a população de Ai, num total de 12.000 homens e mulheres. Pois Josué ficou com a lança apontada para a cidade até que todos os habitantes de Ai fossem destruídos. Mas o gado e os bens da cidade não foram destruídos. O Senhor tinha dito a Josué que os israelitas poderiam ficar com tudo. Assim Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de ruínas. Assim ficou até o dia de hoje. Josué mandou enforcar o rei de Ai numa árvore em que o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, ele mandou retirar o corpo de lá e que lançassem o cadáver à entrada da porta da cidade. E jogaram sobre ele um montão de pedras, que permanece lá até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, no monte Ebal, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado no livro da lei, escrito por ele. Façam um altar de pedras brutas, não partidas nem lavradas, com ferramentas de ferro. Os sacerdotes oferecerão sacrifícios queimados e ofertas de paz sobre o altar. E ali, diante dos olhos do povo de Israel, Josué gravou nas pedras uma cópia das leis escritas por Moisés. Então todo o povo de Israel, tanto os estrangeiros que moravam com os israelitas, assim como os naturais da terra, com os seus líderes, oficiais e juízes, estavam de pé dos dois lados, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles ficou ao pé do monte Gerizim e a metade ao pé do monte Ebal. Tudo foi feito de acordo com as instruções dadas muito antes por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênçãos e de maldição que Moisés tinha escrito no livro da lei de Deus. Josué leu todos os mandamentos escritos por Moisés, sem ficar nenhuma de fora. E foram lidos diante do povo, reunido, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre os israelitas.